Ô glória! Pega a tua Bíblia. E vamos para o livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 30, do versículo de número 28 até o 39. Eu preciso que você preste muita atenção nessa mensagem, porque se você entender o que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar através dessa mensagem, as suas orações, as suas petições nunca mais serão iguais. Amém? E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos das pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Podei-vos assentar. Se você prestar muita atenção, você vai entender o que o Espírito diz à igreja. Gênesis é o livro das origens, Gênesis é o livro das histórias, Gênesis é o livro dos começos. As histórias mais lindas e edificantes do Antigo Testamento, elas estão contidas no livro do Gênesis. Esse livro, ele é muito especial. Esse livro, ele contém ensinamentos poderosos, ensinamentos que levaram os patriarcas a viver uma vida de comunhão, intimidade com Deus e ser abençoado acima da média. Quando você olha para o livro do Gênesis, você vai se deparar com a história dos patriarcas, e lá você vai ver como eles se relacionavam com Deus, lá você vai ver como Deus falava com eles, como tudo se deu, como a história da humanidade aconteceu. E em especial, essa história que nós acabamos de ler parte dela, a história de Jacó na casa de Labão, nas terras de Harã, vai nos ensinar uma lei espiritual muito importante para obtermos as bênçãos de Deus. Quando nós lemos essa história, quando nós prestamos atenção, quando nós de fato examinamos o texto, nós vamos observar que contém nele leis espirituais, leis que funcionam, leis que regem o mundo espiritual, porque o mundo espiritual
não sei se você sabia, mas ele é regido por leis, são chamados de leis espirituais. Muita gente não desfruta de alguns benefícios porque não conhecem as leis espirituais, as leis do mundo espiritual. A minha vida pessoal e a minha vida ministerial começou a romper e a ter certo nível de relevância a partir do momento que eu comecei a conhecer a respeito das leis espirituais. Uma das leis espirituais que todo cristão precisa conhecer é sobre amar e orar por Israel, como está escrito no Salmo de número 122, no seu verso de número 6. Nós temos visto uma onda de antissemitismo no meio dos cristãos, aonde por pura ignorância eles dizem: olha, os judeus mataram a Jesus, e uma vez mais eu preciso te informar que ninguém matou Jesus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu dou, eu a entrego em favor de muitos. Então ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a vida dele. Ninguém matou o Filho de Deus, ele se entregou por nós, e se não fosse assim, nós não seríamos salvos. Então uma das leis espirituais para você prosperar é amar a Israel. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, se você ama Israel, você ora para que haja paz em Jerusalém, e orando por Israel, amando Israel, o Senhor, o eterno Deus, o que escolheu essa nação, ele te abençoará, porque há uma promessa feita a Abraão, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há uma promessa de prosperidade para aqueles que oram, que desejam a paz de Jerusalém. E o que é prosperidade? Prosperidade é a ausência de escassez. Prosperidade pode também ser definido como um crescimento contínuo em diversas áreas da sua vida. Prosperidade também significa ter sempre o suficiente, sempre ter a provisão que você precisa, que você necessita. O personagem principal do texto que lemos é Jacó, um homem que depois que teve um encontro com Deus, o Senhor mudou o seu nome, e o Senhor mudou o seu caráter e a sua história. Porque eu não sei se você sabia, mas é impossível você ter um encontro com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível você conhecer a Deus, ter um encontro com Deus e continuar praticando as mesmas coisas. É impossível você conhecer a Deus, ter um encontro com Deus e continuar participando das mesmas mesas. É impossível você ter um encontro com Deus e continuar falando as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares. É impossível. Encontro com Deus fala de mudança, porque todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Deus, conheceram a Deus, e tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas. É por isso que dentro da igreja está cheio de ex. Por quê? Porque um dia teve um encontro com Deus, ex-drogado. Um dia teve um encontro com Deus, ex-prostituta. Um dia teve um encontro com Deus, ex-assassino. Um dia teve um encontro com Deus, ex-presidiário. A igreja está cheio de ex. Por quê? Porque quando se tem um encontro com Deus, a vida é mudada, a vida é transformada. Aquele que era deixa de ser, as coisas mudam. A personalidade vai sendo transformada, o caráter vai sendo transformado, tudo vai sendo mudado. Aí aquele que era deixa de ser. Oh meu Deus! Jacó teve alguns encontros com Deus, e em cada um desses encontros ele teve experiências que transformaram, que mudaram a sua vida. No primeiro encontro que Jacó teve com Deus, ele mais do que depressa pediu o auxílio do Senhor.
e fez um voto com ele. Por favor, coloca para nós Gênesis 28, versículo 20 até o 22, quando ele sai da casa de seu pai, fugindo da ira do seu irmão. Ele deita para dormir, usa uma pedra como travesseiro, e enquanto ele está dormindo, com a cabeça em cima daquela pedra, o Senhor aparece para ele, o Senhor o visita em sonho, e quando o Senhor aparece para ele, ele vai fazer um voto, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, e vestes para vestir, 21, e me fazer voltar em paz para a terra dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Por que que ele diz: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der vestes para vestir, o Senhor, olha só, será o meu Deus. Porque até então Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, ele ainda não era o Deus de Jacó. Ele só era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, porque Jacó ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. Ei, você que está aqui nessa noite, não basta apenas ser filho de crente, ser neto de crente, tem que ser crente também, senão vai para o inferno. Ei, não basta apenas você ter alguém que ora por você, você tem que orar também. Não basta apenas você ficar escorado em cima do mérito de alguém, você precisa ter o seu mérito também, você precisa buscar a Deus também, você precisa ter a sua experiência também. Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, mas ele está dizendo: se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, ai meu Deus, o Senhor vai ser o meu Deus também. E no versículo 22 ele diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei ele fez um voto de ser dizimista ao Senhor. Se o Senhor fosse com ele, se o Senhor abençoasse ele, se o Senhor guardasse ele, se o Senhor protegesse ele, se quando na sua viagem de volta ele tivesse proteção, ele ia fazer o quê? Ele ia adotar a Deus como seu Deus, e ele seria também um dizimista. A Bíblia vai dizer que Jacó fez esse voto, e Deus começou a caminhar com ele, porque Deus é assim, você fez o voto, ele escuta, ele responde na hora. Deus começou a caminhar com ele, e ele caminhou por aproximadamente 800 quilômetros até chegar em Arã. Ele foi caminhando pelo deserto sem GPS, irmão, e o Senhor o guiava. E o Senhor estava com ele, e o Senhor estava direcionando ele. Deus foi conduzindo os passos de Jacó, até que ele chegou no lugar aonde os seus pais haviam enviado. Por quê? Porque quem anda com Deus, chega aonde tem que chegar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quem anda com Deus, vai chegar aonde precisa chegar, vai chegar no lugar aonde tem que chegar. Eu não sei com quem você está andando, mas se você estiver andando com Deus, você vai chegar aonde você precisa chegar. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite e está sem direção, não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar, mas eu vim da parte de Deus dizer que você não sai do mesmo jeito que você entrou, porque há uma palavra de destino que está indo na tua direção. Ei, eu vejo palavras de destino que está alcançando o endereço de pessoas aqui nessa noite, o Senhor trazendo direção, o Senhor dizendo: vai por aqui, vai por ali, faça assim. Jacó chega próximo a Padã Arã, e quando ele chega próximo a Padã Arã, ele encontra os pastores que estavam pastoreando as ovelhas, e ele pergunta sobre o endereço de Labão, seu tio, aonde ele havia sido enviado. E o texto diz que, estando ele ainda falando, veio Raquel, filha de Labão, sua prima, que pastoreava as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora de ovelhas. E aconteceu que, olha o que diz o texto:
Gênesis 29, do 9 ao 11. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. Quando ele se depara com Raquel, a sua prima, ele levanta a sua voz e ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ali ele tem uma experiência com a fidelidade de Deus. Quando ele vê Raquel, ele diz: meu Deus, eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar. O Senhor me trouxe, o Senhor foi comigo, o Senhor caminhou comigo nesse deserto, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me conduziu até aqui, o Senhor não me deixou me perder no meio do caminho. Ele viu Deus cumprindo a parte dele no voto. Ele viu Deus caminhando com ele, porque Deus é um Deus de votos. Quem aqui já fez voto com Deus? Quando você for fazer um voto com Deus, seja ousado, faça votos ousados, que você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Agora, Jacó estava na casa de seu tio. Agora, ele estava no lugar aonde os seus pais o haviam enviado, lugar aonde, o lugar aonde o seu caráter seria moldado. Cada lugar, cada situação tem um propósito de transformar algo em nós. Vou dizer de novo: cada lugar, cada situação tem o propósito de mudar, de transformar algo em nós. Deus trouxe você aqui nessa igreja para moldar o seu caráter. Você sabia disso? Aí você chega aqui e começa a pôr defeito. Porque o irmão é assim. Porque o irmão é assim. A Bíblia diz que é um irmão que afia o outro irmão. Já expliquei isso para vocês. É um afiando o outro. É um defeituoso afiando o defeito do outro. É um problemático, esbarrando no outro, e os problemas vão se resolvendo, sabe? É um problemático encostando no problema do outro, e Deus olhando e dizendo: trouxe você aqui para te afiar, eu trouxe você aqui para tirar essas pontinhas aí, ó. Eu trouxe você aqui para deixar redondinho. Ai meu Deus, não sei quem pode receber essa palavra. Igreja não é lugar de gente perfeita. Lugar de gente perfeita é no céu, transformados. Aqui na terra não tem ninguém perfeito não, irmão. Aqui na igreja não tem ninguém perfeito não. Está todo mundo sendo amassado, está todo mundo sendo moldado, está todo mundo passando pela moenda de Deus, está todo mundo passando pela lixa de Jeová, está todo mundo no mesmo barco. Porque o fulano é assim. Pois é só um probleminha diferente do seu, só isso. Igreja também não é lugar de dormir. Levanta, senta direito, que aqui não é hotel. Igreja é casa do oleiro. Isso, senta em cima do bumbum assim, ó. Não senta nas costas não, senta em cima do bumbum, direitinho, vai, para nós terminar. Porque tem gente que chega aqui e pensa que está no cinema. Cadê a pipoca? Não, irmão, vamos prestar atenção na palavra, vamos ficar ligado que o negócio aqui está pegando, está batendo. Vai dando glória que dói menos, vai dando glória que vai entrando melhor, vai descendo melhor. Aqui é a casa do oleiro, aqui é lugar de ser moldado, de ser transformado. Cada palavra que sai do altar, ela está trabalhando em uma imperfeição nossa. Cada palavra ela vai tocando aqui, vai tocando ali, e vai trabalhando nas nossas imperfeições, e vai nos modelando. Então, Jacó, ele é enviado para a casa de Labão, seu tio, para ser modelado, porque Jacó era trapaceiro, Labão também era, então um trapaceiro moldando o outro. Você sabia que você tem grande probabilidade de atrair para você pessoas muito parecidas com você? Porque o fulano é invejoso. Então alguma coisa errada tem também aí, por aí. Então você...
resolve esse negócio aí. Ah, porque o fulano é... Cuidado, você pode estar atraindo pessoas iguaizinhas a você. É a psicologia que diz, não sou eu, nem tenho nada a ver com isso. Jacó vai ficar com Labão 1 mês, trabalhando, até que um dia, ele olha para Raquel e diz, preciso casar com essa menina. Aí ele propõe um salário, apaixonado. Eu já falei para vocês aqui, eu preciso falar de novo, que tem gente que esquece. Gente apaixonada fica burra. Gente apaixonada vê coisa que não tem, vê beleza onde não tem, vê sabedoria onde não tem, vê riqueza onde não tem, vê coisa, menina, é terrível. A visão dos apaixonados precisa ser estudada pela NASA. Então olha só, apaixonadíssimo por Raquel, ele chega para Labão e propõe, e diz, Labão, eu vou trabalhar por 7 anos, você não vai precisar me dar nem R$1, vai ser 1 ano de serviço, para casar com essa moça. Labão, que era terrível, era um lambão, disse, aceito. Mas Jacó estava em um processo de transformação de caráter, você não pode esquecer disso. Labão aceita a proposta de receber um dote de 7 anos de trabalho. E quando nós estamos nesse processo de transformação, acontece muita coisa indesejável com a gente, irmão. Acontece coisa que a gente fala assim, meu Deus, por essa eu não esperava. Quando a gente está nesse processo, irmão, de transformação, acontece tanta coisa na nossa vida, irmão, acontece coisa que você fica de boca aberta, e olha o que vai acontecer. Passaram-se os 7 anos, quando Jacó vai para a sua noite de núpcias, que ele acorda pela manhã, e ele espera dar um beijo em Raquel. Quem que está na tenda? Lia. Ele queria Raquel, mas quem estava lá era Lia. Jacó agora vai sentir na pele, ele vai sentir na pele o cumprimento da lei da semeadura. Ele semeou engano, agora ele está colhendo o engano. Ele havia enganado seu pai, só que agora ele está sendo enganado. E quando ele vai questionar com Labão e dizer, ei Labão, trabalhei 7 anos por Raquel, por que é que Lia está na minha tenda? Labão diz, esqueci de te falar, é que aqui nessa terra, o costume é esse, primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Por que não falou antes? É que ele já tinha feito tudo de caso pensado, é que ele já tinha planejado enganar, é que ele já tinha planejado fazer isso, então por isso ele não disse nada. Ele já tinha planejado o engano. Agora Jacó tem 2 mulheres, só gosta de uma. Agora ele é obrigado a ficar casado com 2 mulheres, irmão, porque ele vai trabalhar mais 7 anos, porque quem ele que de fato quer é Raquel. E aí, agora com essas 2 mulheres, nós observamos uma coisa, e eu quero que você pegue um código aqui. Raquel, a que ele amava, era estéril. Lia era um filho por ano, irmão. Jacó precisava de filhos, e quem dava filhos era só Lia. Raquel era estéril. Raquel era a bênção que Jacó queria, mas Lia era a bênção que Jacó precisava. Tem aquela bênção que a gente quer, e tem aquela bênção que a gente precisa. Há uma grande diferença, e Deus sempre vai te dar primeiro a que você precisa e não a que você quer, porque a gente quer tanta coisa, irmão. Eu vejo assim nas madrugadas, quando eu estou navegando pelos carrinhos na internet,
Eu boto lá tanta coisa que eu quero, e aí de repente eu vejo que o dinheiro só dá para aquilo que eu preciso. Existe muita coisa que você quer, mas existe aquelas que você de fato precisa. Então Deus, Ele sabe fazer essa distinção entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Tem gente pedindo muita coisa só porque quer, e Deus está dizendo: eu vou te dar essa porque é essa que você precisa. Ei, Deus não age pelas nossas emoções, Deus age por propósitos. Então, se faz parte do propósito, se você necessita disso para o seu propósito, prepara, porque vai chegar na tua mão. Se é necessário para o teu propósito, então se prepara, porque Deus vai trazer. Primeiro Deus traz o que você precisa, aí depois, para fazer uma graça de lambuja, de brinde, Ele dá o que você quer. Jacó havia trabalhado para o sogro 14 anos sem receber nada. 7 anos foi enganado, mas 7 anos recebeu a Raquel. E durante todo esse tempo ele não exigiu salário. Ele trabalhou sem salário, ele trabalhou só pela comida, até que um dia Jacó acorda decidido. E eu sempre falo isso para vocês, gente, tem dia que a gente tem que fazer isso, acordar decidido, assim, na força da leoa parida, tipo, ninguém me para, ninguém me segura, ninguém me convence do contrário. Chegou a hora de você cuidar da sua casa. Ei, chegou a hora de você cuidar da sua família. Ei, chegou a hora de você cuidar de você. Chegou a hora de você cuidar das suas emoções. Ei, chegou a hora de você parar de cuidar dos outros e começar a cuidar um pouquinho de você, começar a pensar um pouquinho em você. Conheço pessoas que passam a vida toda só fazendo pelos outros, pelos outros, pelos outros, pelos outros, pelos outros. É como a sunamita. Os meus irmãos me puseram por guarda de vinha, a vinha porém que me pertence, a minha vinha, eu não cuidei. Ei, cuidado para você não acordar tarde demais. Cuidado para você não acordar e descobrir que você já está velho demais, velha demais, e não pode mais desfrutar de nada. Ei, acorda enquanto há tempo. Para de viver só pelos outros, só para os outros. Está na hora de você viver para você, pensar em você. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite e dizendo: chegou a hora de você cuidar da tua casa. Ei, chegou a hora de você trabalhar para você. Chegou a hora de você pensar um pouco mais em você. Ei, chegou a hora de você decidir deixar de ser besta. Chegou a hora de você cuidar do que é seu. Jacó estava decidido trabalhar por sua casa. E quando Jacó decide: olha, eu vou trabalhar pela minha casa, eu vou trabalhar pela minha família, eu vou trabalhar pela minha vida, Deus vem com ele nesse negócio. Deus vem com ele, irmão. Porque você pensa que Deus gosta dos bestinhas? Não, irmão. Deus gosta de gente inteligente, ousada, intrépida, que se posiciona, que se levanta. Ei, acorda. Ei, sacode essa pessoa aí. Diga para ela: acorda. Sacode e diga para ela: acorda. Jacó está decidido trabalhar por sua casa. E quando Jacó decide trabalhar por sua casa, Deus vai dar para ele, Deus vai ensinar para ele leis espirituais, para ele de fato prosperar, para ele de fato avançar em dias, o que ele não havia conquistado em anos. Lá estava Jacó, decidido trabalhar por sua casa. Então ele vai conversar com Labão, para dizer para Labão: Labão, eu preciso ir embora da sua casa, eu preciso sair das suas terras. Mas Labão não queria perder Jacó. Quem quer perder um cara abençoado desse? Quem quer perder uma mamata dessa? Quem quer perder a bênção? Ele não queria perder. Ele sabia que a multiplicação do seu rebanho vinha por causa da bênção de Deus que estava sobre Jacó. Aí Labão vai dizer para ele bem assim, Gênesis 30, 27 e 28. Então lhe disse Labão: se tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei.
Jacó sabia que Labão não era leal. Se hoje fôssemos, pela psicologia, fazer uma leitura de Labão, diríamos que ele era um narcisista manipulador. E todo narcisista manipulador, ele se faz de bonzinho, faz promessas, quando está prestes a perder a sua vítima. Hello? Vou dizer de novo. Todo narcisista, manipulador, aproveitador, se faz de vítima, pede perdão, promete mudança, quando está prestes a perder a vítima. Tem gente que está aqui, você já ouviu promessa? Eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso. Ei, está fazendo promessa só para continuar tendo você na mão. Não acredite, se não mudou até agora, Tem gente que até faz propostas que parece boa, mas é só para não te perder. Se você continuar, vai ficar sofrendo do mesmo jeito. Saia o quanto antes da mão de manipuladores narcisistas. Saia, corra, escape por tua vida antes que seja tarde demais. Porque o narcisista quer que você viva para ele. Só para ele, só em prol dele. Ai meu Deus, ele queria Jacó, porque ele sabia que só prosperava por causa de Jacó. Ele pede para que Jacó fique, mas não é porque ele amava Jacó, não é porque ele amava suas filhas, não é porque ele amava os seus netos, não, era porque ele queria aproveitar de Jacó, ele queria a prosperidade que Deus havia dado para Jacó. Ele só queria aproveitar dele. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite, e com uma unção de autoridade e de libertação, eu profetizo e eu declaro que Deus vai te tirar da mão de gente oportunista. Deus vai tirar você da mão de pessoas que só querem aproveitar de você. Deus vai tirar você da mão de pessoas que querem te manipular. Deus vai tirar você da mão de pessoas que só mente, que só engana. Fala que vai mudar, fala que vai ser transformado, fala que vai ser diferente, mas na primeira oportunidade comete os mesmos erros, fazem as mesmas coisas erradas, traz sofrimento para a tua alma, traz angústia para o teu coração. Deus vai te arrancar. Deus vai te tirar da mão desse tipo de gente. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não aceita ser prisioneiro de Satanás. Olha só, Labão é mau caráter, ele é oportunista, e quanto mais você dá chances para um mau caráter, para um oportunista, mais ele vai aproveitar de você. Não se engane, mais ele se aproveita de você. O caráter de Jacó estava sendo moldado, mas Labão não tinha jeito não. E o caráter de uma pessoa, geralmente ele se revela na saída, a forma com que uma pessoa sai da nossa vida, da nossa história, revela muito sobre o caráter dela. Eu me lembro da oração que Salomão fez em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 10, ele pede ao Senhor e diz: Senhor, me dá sabedoria para eu sair e entrar no meio desse povo. Ele queria sabedoria para sair, olha só, primeiro sair e entrar. Ele queria sabedoria para não deixar rastros de maldição quando ele saísse. Ele queria ter sabedoria para saber conviver com o povo. Ele queria sabedoria para caminhar no meio do povo. Jacó não queria sair da casa de Labão da mesma forma que ele saiu da casa de seu pai, fugindo, deixando pendências para trás. Ele queria sair direito, porque o caráter dele estava sendo moldado, e ele queria fazer diferente. E quem está sendo moldado pelo Senhor, não quer cometer os mesmos erros de antes, é ou não é?
quer fazer diferente. Você percebe que uma pessoa se converteu, que uma pessoa mudou, quando ela já não está mais disposta a cometer os mesmos erros, quando ela quer sair pela porta da frente, quando ela quer encarar as coisas e fazer as coisas do jeito que tem que ser. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos nos comprometer com a nossa mudança, para não viver cometendo os mesmos erros, porque uma pessoa que vive cometendo os mesmos erros, ela cai em descrédito. Ninguém acredita nesse tipo de gente, que promete, mas não cumpre, que fala, mas não faz, que está sempre caindo na mesma cilada. Esse tipo de gente cai no descrédito. Ninguém dá crédito a uma pessoa que não muda, a uma pessoa que está sempre fazendo as mesmas burradas. Jacó não queria cometer o mesmo erro, então ele vai fazer um trato com Labão para ficar um pouco mais. Olha só, ele vai dizer assim: Labão, vamos fazer assim? Já que você me deu a opção de escolher o meu salário, eu vou escolher dentre o rebanho, os que daqui para frente nascerem salpicados, malhados, estes serão o meu salário. Irmão, Labão achou bom demais. Labão gostou demais dessa proposta. Por quê? Porque é quase impossível nascer ovelhas salpicadas e malhadas vindo de matrizes de uma só cor. Não sei se você entende de ovelha, mas teve uma época que eu tinha todo tipo de ovelha, quase todas as espécies que tem no Brasil eu tinha. As Dorpers são aquelas de cabecinha preta e corpo todo branco. Não nasce outra cor, é só dessa cor, cabecinha preta e o corpo todo branco. As ovelhas de raça Suffolk, elas têm as suas perninhas pretas e o corpo todo branco. As ovelhas de raça Texel, elas são amarelinhas, a lã meio bege, coisa mais linda. Elas não são salpicadas, elas não são malhadas, é impossível, não nasce. Tem as ovelhas de raça Royal White, elas são branquinhas como a neve. Tem as ovelhas Corredale, também são begezinhas. Aí tem as Santa Inês, que se cruzar com ovelhas de outra cor, aí pode nascer salpicada. Quem está me entendendo? Então Labão vai fazer o seguinte: ele vai pegar todas as ovelhas e bodes malhados, listrados. Não sei se você prestou atenção quando nós lemos no texto, que ele pega, separa essas ovelhas malhadas e chama os seus filhos e diz: leva para um pasto bem longe. A Bíblia diz, caminho de 3 dias, para longe do rebanho, para não correr o risco daquelas ovelhas malhadas cruzarem com as ovelhas que Jacó estava apacentando. Labão tinha dado uma palavra, mas não significava que ele ia cumprir, porque ele era um mau caráter, e gente mau caráter não vela pela palavra. Jacó começa a trabalhar, Deus vê a malandragem de Labão e diz: Jacó, fica tranquilo, você tem a bênção. Quando você tem a bênção, não importa quem quer te passar a perna, não importa o que tiram de você. Quando você tem a bênção te acompanha, a bênção vem contigo. Deus te dá estratégia, Deus revela para você o que você precisa fazer. Quando você tem a bênção de Deus te enriquece sem acrescentadores. A bênção de Deus te faz prosperar até no deserto, até em terra seca. Deus vai ensinar para Jacó uma lei espiritual. Me pergunte qual? A lei, diaconisa Serizoneide, do ato profético. Quem é que gosta de ato profético? Aleluia. Os atos proféticos são poderosos.
quando você faz com fé, aplicando uma lei espiritual, que é a lei da visão. Quando nós fazemos atos proféticos, nós estamos acionando uma lei no mundo espiritual, mediante a revelação que Deus deu para Jacó. Gênesis 30, versículo 37, olha o que Deus vai revelar. Irmão, ato profético às vezes pode não fazer sentido para ninguém, só quando você tem uma visão espiritual, uma mente espiritual, é que você entende. Olha o que Deus revela para ele. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Deus disse para ele: pega esses 3 tipos de vara, descasca elas, faz listras nelas. Não foi só isso, Deus deu também para Jacó sonhos. Quem aqui tem sonhos proféticos, sim, que cumpre mesmo? Não é aquele sonho perturbado, de barriga cheia, que você acorda perturbado, e perturba eu também. Tem um povo perturbado que me perturba, uns negócios sem pé nem cabeça. Sonho profético, irmão. Ele sonhou um sonho profético, olha só. Deus vai dar para ele um sonho profético, porque quem vive na dependência de Deus sempre vai ter direções, em sonhos, em visões, em revelações na palavra. Olha o que diz, Gênesis 31, do 10 ao 12. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Vamos ler de novo, por favor, volta no 10. Sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, ó, o inimigo furiando, e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Ele sonhou, ele teve a visão do que estava para acontecer. Verso 11: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê. Todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão fez. Ei, tem alguém sendo injusto com você? Deus está vendo tudo que essa pessoa está fazendo. Estão praticando injustiça? Deus está vendo tudo que essa pessoa está fazendo. Está sendo ingrato com você? Deus está vendo tudo que essa pessoa está fazendo. Deus viu tudo o que Labão fez. Então Deus vai dar para ele um sonho e vai mostrar para ele o que está para acontecer. Deus tinha um plano, irmão. Ei, tem alguém tentando te enganar, te passar a perna, mas Deus está dizendo: eu já tenho um plano para você, eu já tenho um plano de prosperar você, eu já tenho um plano de abençoar você. Ei, a bênção de Jacó não dependia de Labão, a bênção de Jacó dependia da aliança que ele tinha com Deus, do voto que ele havia feito com Deus. Ei, não depende de A nem B, a tua bênção não é por causa do fulano, não é por causa do tiquilano, não, a tua bênção é porque você tem compromisso com Deus, é porque você tem aliança com Deus, é porque você fez um voto com Deus, é porque você tem procurado ser fiel a Deus. Ei, não é mérito dos outros, é porque você tem aliança com Deus. Tem gente querendo tirar vantagem. É porque eu fiz isso, porque fui eu que levei ela para a igreja. Para com isso, porque se você não tivesse aliança com Deus, nada disso sucederia. É por causa da tua aliança com Deus. Preste atenção, porque se você perder isso, você perde o resto da mensagem. O anjo aparece para Jacó para lhe ensinar que o que vemos com os olhos espirituais é tão real quanto o que vemos com os olhos carnais.
Então o anjo manda Jacó levantar os olhos. Ei, Jacó, levanta e enxergue nascendo ovelhas salpicadas e malhadas. Mas Labão tinha levado os salpicados e malhados 3 dias de caminho, longe, estava tudo muito longe, mas o Senhor estava dizendo: veja, enxergue. Sabe por quê? Porque quem vai agir sou eu. Eu vou entrar na genética das ovelhas, Jacó. Eu vou entrar na genética desse gado, Jacó. Eu vou entrar na genética deles, Jacó, e eu vou te abençoar. Você vai receber o seu salário, porque você tem uma aliança comigo. Jacó precisava receber o salário dele. Labão estava fazendo de tudo para ele não receber. Ele precisava que as ovelhas nascessem salpicadas e malhadas. Então Deus vai ensinar para ele: você quer que isso aconteça? Então veja no mundo espiritual isso acontecendo. Enxergue no mundo espiritual. A lei espiritual é: veja espiritualmente o que você quer que aconteça no mundo material. Eu acho lindo porque no livro de Reis, a Bíblia diz que certo dia pela manhã, o moço de Eliseu acorda, e a cidade estava cercada, o exército da Síria estava lá, e ele volta para dentro da casa desesperado e diz: ai meu Senhor, o que faremos? A cidade está cercada, nós vamos perecer. Aí Eliseu fez o quê? Usou essa lei e viu o exército de Deus cercando, e disse: ei, fica tranquilo, mais são os que estão conosco aqui, ó, do que os que estão lá. Mais são os que estão conosco. Mas ele não tinha fé para ver, ele não conseguia enxergar. Aí Eliseu fez uma oração e diz: Deus, abre os olhos do moço, porque ele precisa ver também, ele precisa enxergar também, ele precisa tomar posse dessa bênção também. E ele enxergou cavalos de fogo, um exército poderoso cercando, guardando Eliseu, guardando a cidade de Samaria. Você precisa ver no mundo espiritual aquilo que você quer que se materialize no mundo material. Outra coisa que o anjo estava ensinando para ele: declara o que você está vendo com os seus olhos, ou seja, profetiza. Profetiza. Não o que você está vendo com olhos carnais, mas o que você está vendo com olhos espirituais. Ezequiel 37. E levou-me a um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, e me perguntou a voz: o filho do homem, porventura pode tornar a viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então profetiza. E eu profetizei, e um grande reboliço aconteceu, ossos com ossos começaram a se juntar, ai meu Deus, e depois veio nervos, e depois veio carne, e depois veio pele, estava lá um exército morto, e ele me disse: profetiza o Espírito, e eu profetizei, e veio o Espírito de vida, e levantou-se um grande exército. É preciso ter fé para olhar para o vale de ossos secos e profetizar um grande exército. É preciso ter fé para olhar para a sua condição atual e profetizar que algo poderoso e sobrenatural está acontecendo diante dessa situação. É profetizando que se chama à existência aquilo que ainda não existe. Quando você profetiza, você cria a sua realidade. Quando você profetiza, quando você verbaliza, você cria aquilo que ainda está para acontecer. Não sei quem pode entender isso, porque eu estou falando de coisas espirituais. Se você é carnal, eu sinto muito para você, mas se você é espiritual, você vai sair daqui hoje criando coisas, ai meu Deus, criando os seus próximos dias, criando as suas próximas estações. Meu Deus do céu, Jacó colocou as varas na frente do bebedouro de água das ovelhas, porque todas as vezes que ele olhasse para as varas, quando fosse levar as ovelhas para tomar água, ele ia lembrar do que Deus havia falado, e ele ia enxergar espiritualmente ovelhas salpicadas e malhadas. As varas foi colocada na frente do bebedouro de forma muito estratégica, para ele acionar no mundo espiritual a criação. Ei,
das ovelhas salpicadas e malhadas. Entenda uma coisa: aquilo que você pensa no teu espírito, aquilo que você coloca como meta estabelecida no teu espírito, assim sucede. Aquilo que você enxerga espiritualmente, assim sucede. Jacó olhava para as varas listradas, e ele via as ovelhas dando crias listradas. Ele contemplava todos os dias, quando ele levava as ovelhas para tomar água. Quando Jacó olha as varas, na mente dele, a imagem era clara: varas listradas, ovelhas salpicadas e malhadas. E quando Jacó vê no mundo espiritual, aí Deus entra na genética das ovelhas. Quando você lê o livro de Paul Yong-Cho, A Quarta Dimensão, ele vai falar sobre isso. Vê as coisas espiritualmente. Paul Yong-Cho fala que é a quarta dimensão que você acessa, ou seja, o mundo espiritual, aonde tudo pode materializar para você. A visão é importante, então é importante você contemplar aquilo que você quer que se materialize. Então, se você tem uma visão de derrota, é derrota que você vai viver. Mas se você tem uma visão de vitória, é vitória que você vai viver. Se você tem uma visão de vitimização, aquela visão ali de, eu sou um coitado, é um coitadinho, uma coitadinha que você vai ser. Eu não sei como você se vê. Mas todo dia eu olho no espelho e eu digo: ninguém me para, ninguém me confunde. Eu nasci para ser isso, eu nasci para fazer isso, eu nasci para romper limite, eu nasci para vencer. E quando eu lembro de onde Deus me tirou, aí eu fico mais empoderada ainda e digo: é isso mesmo, parte para cima, vamos vencer. Olha onde você já caminhou, olha em quantos espinhos você já pisou. Depois dessa tempestade que eu passei, não é qualquer chuvisco que me molha. Vamos rompendo, vamos avançando, vamos avançando. É tempo de vencer, é tempo de romper. Vamos alcançar coisas muito maiores, porque o que sabíamos nos trouxe até aqui, mas o que Deus está nos mostrando agora nos levará muito mais longe. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas que se não vê. É a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E eu já disse para vocês e volto a repetir: a gente que confunde esperança com fé. Esperança com fé. Deixa eu te contar um exemplo claro do que é esperança e o que é fé. Marta tinha esperança. Quando Jesus chega, capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus chega na aldeia de Betânia, e quando ele entra, as irmãs de Lázaro estão desesperadas, ele morreu. Aí Jesus fala assim: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela não tinha fé, ela tinha esperança. Ela disse: sim, no último dia. Sim, vai mesmo, no último dia. Mas Jesus não estava falando de último dia, ele não estava falando de dias vindouros, ele estava falando daquele momento. O seu irmão há de ressuscitar, ele vai reviver. Ele não estava falando de dias futuros, ele estava falando daquela hora. Fé é isso, é você viver o momento, é você receber no momento, é você crer no momento. Não é para daqui um ano, não é para daqui 2 anos, é agora, é hoje. Quem sabe você está aí cheio de esperança, mas eu quero que você saia daqui com o teu coração cheio de fé, acreditando que Deus fará sim um futuro bem distante, mas Ele já começou a fazer agora, é agora, Ele já começou a fazer agora. A Bíblia diz: Deus é Deus que faz já, Ele faz agora, irmão, Ele faz agora.
Não é para depois, é agora. Se você crê que Ele faz agora, Ele fará agora. Ele te abençoa agora, Ele abre a porta agora. Você pode estar aí sentado agora e o teu telefone está chegando mensagem, é porta abrindo, é problema sendo resolvido. Ai meu Deus do céu, quem pode entender isso? Enquanto você adora, Deus abre porta. Enquanto você adora, Deus peleja as tuas guerras. Deus entra com providência. Deus trabalha por você. Jacó, capítulo 31, versículo 12: levante a sua visão e veja que os machos estão cobrindo as fêmeas. Ei, de comandarai. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta os teus olhos e veja salvação entrando dentro da tua casa. Levanta os teus olhos e veja a restauração entrando na tua casa. Levanta os seus olhos e veja cura chegando, levanta os seus olhos e veja portas se abrindo. Levanta os seus olhos e veja os problemas sendo solucionados, sendo resolvidos. Levanta os seus olhos e veja gente que você ama e que te abandonou voltando para trás. Levanta os teus olhos e veja. Levanta os seus olhos agora e comece a ver pela fé as coisas se movendo, as coisas se materializando e chegando para a tua vida. Resposta de oração, resposta de palavras proféticas, resposta daquilo que você declarou. Levanta os seus olhos e veja a libertação acontecendo. Levanta os seus olhos e veja o poder de Deus fluindo. Levanta os seus olhos e veja você se levantando na força do búfalo e alcançando vitória. Levanta os seus olhos e veja a derrota dos seus inimigos. Levanta os seus olhos e veja. Vai ter mudança na tua vida, vai ter mudança na tua história. Levanta os seus olhos e veja. Levanta os seus olhos e veja. Para nós encerrar, porque o horário já acabou para mim. Jacó levantou os olhos e viu no mundo espiritual. Ele esperou acontecer. Digo de novo, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquelas que eu ainda não estou vendo. Eu não posso dizer que eu tenho fé que algo vai acontecer e esperar que aconteça o contrário. É como aquela parábola de um povo que orou para chover e só um menino levou o guarda-chuva. Se você está orando para chover, já compra o guarda-chuva, a capa de chuva, porque vai chover. Prepara o grito da vitória. Jacó via as ovelhas, ele imaginava as ovelhas salpicadas e malhadas, e assim elas nasciam. Ovelhas branquinhas, ovelhas marronzinhas, quando ia dar cria, tudo malhado, tudo salpicado. Labão ficou perturbado, porque ele não entendia o que estava acontecendo com a genética das suas ovelhas. Aí ele chama Jacó e diz: Jacó, vem cá, vamos mudar seu salário? Vamos mudar seu salário, Jacó. Aí Jacó dizia: trato feito. Ele já tinha pegado o código, ele já sabia qual era a lei do mundo espiritual, ele já tinha pegado o código. Então, vamos mudar o salário, Jacó? Vamos mudar. Como é que vai ser? Não, agora vai ser só branquinho. Ok, então só branquinho. Põe as varas tudo descascadinha lá, branquinha. Olhava para elas e dizia: é branquinha, tá, Senhor? Aí nascia tudo branquinho. Ai meu Deus do céu, eu não sei quem pode entender. Ele já tinha pegado o código, ele já tinha a senha, ele já sabia como acessar a bênção no mundo espiritual. E aí Jacó diz para nós no texto bem assim, Gênesis, por favor, 31:7, para o povo ver que eu não estou aqui fazendo palhaçada. É que Deus é assim, Ele tem um bom humor, irmão. Quando Ele trata com os nossos inimigos, Deus tem um humor. Vosso pai me enganou,
mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Era Labão mudando o salário de Jacó e Deus abençoando. Era Labão mudando o salário, mudando o trato e Deus abençoando. 10 vezes mexeram no salário, mas o segredo de Deus estava com ele, a bênção de Deus estava com ele. Deus já havia ordenado que a bênção era para estar com ele. Preciso parar, mas eu termino dizendo que após não suportar mais Labão, Jacó volta para cumprir o voto, volta para ser leal a Deus, para ser fiel a Deus. Ele havia prometido que se o Senhor fosse com ele, abençoasse ele, desse pão para comer, desse veste para vestir. Se o Senhor o guardasse, o Senhor desse segurança, e ele voltasse em paz, de tudo ele daria o dízimo, e ele voltaria, e edificaria uma casa para o Senhor ali em Betel. Então ele vai voltar, para pagar o voto, ele vai voltar, para entregar o que ele havia prometido. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, Eclesiastes capítulo 5 diz para nós assim: não faça voto, mas se fizer paga. Não faça voto, você não é obrigado a fazer voto, mas se você fez um voto com Deus, paga, porque se você não paga o seu voto, você está pecando, você está tentando ludibriar a Deus. Ele volta para pagar o voto, e para quem que ele paga o voto? Ele paga para o seu irmão Esaú, porque o menor passa para o maior. Gênesis 32, 14 e 15, e aqui eu encerro, porque não dá mais para eu continuar, não quero ser enfadonha. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumenta, 10 jumentinhos, e deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Gênesis 33, 10 e 11. Então disse Jacó: não, se agora tem achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto eu tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ele viu Deus em Esaú, ele entregou para ele, pagando o seu voto, e agora a Bíblia vai dizer que ninguém supera Jacó. Jacó superou Esaú, Jacó superou Labão, e Jacó superou até o anjo do Senhor. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Sabe por que tem gente que nunca vence? Sabe por que tem gente que nunca prevalece? Porque eles nunca aceitam o processo de Deus para moldar eles. Eles nunca fazem votos com Deus, eles nunca buscam ter experiência com Deus, eles têm orgulho, eles não aceitam tratar de Deus, eles não aceitam trabalhar de Deus. Mas aquele que aceita o trabalhar de Deus, aquele que sabe ser fiel no seu pouco, o Senhor o coloca sobre muito, e o Senhor o faz prevalecer em todas as suas guerras. Vamos ficar em pé? Aleluia. Quer superar esses dias maus? Quer superar essas perdas? Quer superar essas guerras, essas lutas, essas dificuldades? Seja um homem ou uma mulher de propósito, que visita sempre o lugar secreto, que visita sempre o mundo espiritual, e lá
estabelece as suas vitórias. Lembra que eu disse para vocês certo dia, que nós precisamos ser pessoas que movem o segundo céu, como Daniel orava, e a oração era intensa, o jejum era intenso, e ele movia o segundo céu, de maneira que aconteceu batalha lá, por causa da oração dele. Então a sua oração precisa causar transtorno lá, precisa causar guerra lá, para que a vitória chegue para a tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora, e nós vamos usar essa lei espiritual. Qual é a visão que você precisa ter para materializar o que você necessita? Qual é a visão? Qual é a visão que você precisa ter? Feche os seus olhos aí agora. Qual é a visão que você precisa ter para ver materializar na tua vida algo impossível? Era impossível, gente, era impossível. Era impossível a genética daquelas ovelhas ser mudada e Jacó poder ter gados, ovelhas salpicados e malhados, mas ele viu, ele conseguiu ver, e porque ele conseguiu ver pela fé, se materializou e se concretizou. Se você conseguir ver essa vitória nas tuas mãos, você consegue obtê-la. Então feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração simples e objetiva. Espírito Santo, manifesta aqui. Espírito Santo, o Senhor habita em mim, o Senhor habita sobre cada um dos teus filhos. Manifesta aqui a tua presença, ativando fé nos corações. Ativa a fé agora, Senhor, ativa uma fé sobrenatural no coração dessas pessoas. Vai ativando uma fé sobrenatural, a ponto delas conseguirem enxergar, delas conseguirem ver, meu Pai, aquilo que hoje é um transtorno, é uma tribulação, é um problema, que elas consigam ver, meu Pai, de uma outra forma, que elas consigam enxergar as coisas se movendo, que elas consigam enxergar, meu Deus, o sobrenatural do Senhor acontecendo. Espírito Santo de Deus, ativa fé no coração dessas pessoas agora. Ativa, Senhor, ativa fé no coração desse povo. Manifesta agora essa fé sobrenatural. Aqui está a tua palavra, o que eu preguei é a tua palavra. Eu não inventei nada da minha cabeça, foi só a sua palavra, Senhor, e a tua palavra é poderosa, ela é suficiente para nós. A tua palavra é suficiente, meu Deus, para gerar milagre, para gerar o extraordinário, para gerar o sobrenatural. Em nome de Jesus, vem agora, meu Pai, e manifesta a glória, o poder do Senhor dentro do coração desse homem, dentro do coração dessa mulher, e faça agora, meu Deus, com que o sobrenatural comece a materializar agora sobre a vida dessas pessoas. Eu ministro agora em nome de Jesus, graça e favor do Senhor se manifestando sobre este povo, graça e favor se derramando como chuva sobre toda esta casa. Graça e favor do Senhor comece a descer agora sobre todo esse ambiente. Graça e favor, como o Senhor favoreceu a Jacó, como o Senhor foi com ele, favoreça o teu povo, favoreça, Senhor, como o Senhor, meu Pai, se agradou do voto de Jacó. Favoreça os dizimistas da tua casa, favoreça eles, Pai, com provisões, com portas abertas, com o cuidado do Senhor. Abre portais de bênçãos, abre portais de vitória, abre portais, Senhor, em nome de Jesus. Aonde há, meu Deus, uma impossibilidade, eu oro agora para que se realize. Dê lugar ao milagre, o sobrenatural do meu Deus começa a acontecer, o sobrenatural do meu Deus começa a se manifestar dentro dessa casa, em nome de Jesus.
pelo poder da tua palavra. Vem mover, vem mover, vem mover, em nome de Jesus. Entra no salário desse povo, assim como o Senhor entrou no salário de Jacó. Entra no salário deles, assim como o Senhor entrou no salário de Jacó, nas ovelhas de Labão. Entra, Senhor, eu chamo agora, mandarei a existência milagres financeiros, eu chamo a existência milagres no relacionamento, eu chamo a existência milagres na saúde, eu chamo a existência milagres na vida espiritual, eu chamo a existência milagres na família. Eu ouço o ruído de um grande júbilo, eu ouço o ruído de júbilo, pessoas jubilando, pessoas celebrando. Eu já posso ver a tua vitória acontecendo, eu já posso enxergar. Eu não sei se você consegue, mas eu consigo ver você celebrando, eu consigo ver você comemorando, eu consigo ver você se alegrando, glorificando, agradecendo e dizendo: só o Senhor é Deus. Eu consigo ver uma igreja vitoriosa, jubilando de alegria, celebrando e gritando como Miriam: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Oh, Rabai que mantou na gabababa xerere balamana. Recebe agora, pela fé, a materialização daquilo que você enxergou no mundo espiritual. Pela fé, enxerga pela fé o que no mundo espiritual já existe, já está ativado, já está ativado. É seu, receba, pega, é seu, essa vitória é sua, te pertence, é por graça, é por misericórdia, é por favor de Deus.